Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Continuar aqui então, para a gente falar sobre o jogo de amanhã, né? Já que é o que nos resta, o que nos interessa, falar do jogo de amanhã. O São Paulo Futebol Clube tem novidades para essa partida, a começar pelas novidades negativas, né? Juan Tressoldi e Alisson estão de fora do jogo contra a Ponte Preta. Os dois não treinaram hoje e são desfalques para o jogo do São Paulo de amanhã. Então aí fica a informação. E o Wendel vai para o jogo. A gente vai falar um pouco mais do Wendel, mas para passar para vocês, o Alisson então teve um desconforto no seu tornozelo, teve um inchaço, pelo que a gente tem de informações, será preservado. E o Juan deixou o jogo no Allianz Parque com dores ali na posterior da coxa esquerda, passou por um exame e tem uma pequena lesão no local. Fica de fora também o Juan, volta apenas para a fase mata-mata, apenas então na fase das quartas de final, o zagueiro Juan Tressoldi e o Alisson preservado porque teve inchaço do seu tornozelo. E aí internamente afirmam, e aí isso pode ser guerra de narrativa, pode ser, mas internamente afirmam que foi pelo desgaste que ele teve no sintético do Allianz Parque, né? Mas está inchado o tornozelo dele, por isso então que enfim, está sendo preservado o Alisson para essa próxima partida. Duas ausências, o Alisson é a ausência mais sentida de certa forma. Falei mais cedo, falo de novo. Para mim, é time alternativo nas duas partidas, Nick. O Alisson é uma ausência sentida, mas eu acho que ele já teria que ser poupado, né, cara? Como eu falei antes, São Paulo, eu acho que o grande erro de planejamento do São Paulo nessa temporada, e depois do Zubeldia ter falado numa entrevista que o time ia jogar uma e poupar outra, ou então jogar duas e poupar outra, etc., o grande erro, na minha opinião, foi ter entrado com os titulares contra o Velo Clube, depois de os titulares terem jogado já contra a Inter 3 dias antes. Esse, para mim, foi o grande erro. Porque ali o São Paulo imaginava, qual que eu acho que foi a ideia? Porra, estamos pressionados. Fizemos 2 jogos ridículos aqui contra o Red Bull e contra a Inter, jogando nos dois com um jogador a mais da metade do jogo. Ou metade do jogo. E aí, se a gente não ganhar esse jogo aqui, vai vir pressão antes do Clássico. Só que a hora que você coloca o seu titular, e mesmo assim você não ganha, a pressão dobra. Então, para mim, o Zubeldia ali, ele dobrou a aposta e ele perdeu. Porque ele desfez o planejamento, ele desgastou os jogadores, ele colocou os titulares para jogar e o time jogou mal e conseguiu empatar com o Velo Clube mesmo saindo 3 vezes no placar, né? Na frente do placar 3 vezes. Um Velo Clube que fez 3 gols no São Paulo e que, se não me engano, tinha feito 6 em 8 jogos anteriores, ou seja, realmente muito difícil, né? Tanto o Red Bull quanto a Inter quanto o Velo Clube eram praticamente os lanternas do campeonato quando enfrentaram o São Paulo. Então, assim, indefensável essa situação. Depois que isso aconteceu, naturalmente, para ir para o Clássico, o São Paulo, na minha opinião, acertou em montar um time sem os principais jogadores, pelo menos o Lucas e o Oscar, para não correr o risco de uma lesão, e jogou para não perder. Acho que aí beleza, não tem problema em relação a isso. Agora, para esse jogo contra a Ponte, eu sei que o Novo Horizontino está na cola, eu sei que a primeira posição do grupo é importante, mas o São Paulo não pode, de novo, rasgar o planejamento para colocar o time titular a qualquer custo. Primeiro, porque isso não dá garantia nenhuma de que a gente vai ganhar da Ponte com o titular, porque nós não ganhamos do Velo. Segundo, porque eu acho que isso pode gerar lesões. O Juan já tem uma lesão muscular, o Ferreirinha teve uma lesão muscular, o Alisson está com esse desgaste, o Alan Franco ele teve um desgaste, controle de carga no começo e acabou jogando menos jogos. Então, assim, não vamos depois chegar na reta final do Campeonato Paulista com 10 caras no DM igual de costume, entendeu? Então, por conta de tudo isso, eu sei que é importante ganhar e tudo mais, mas eu não vejo nenhuma justificativa para o São Paulo entrar pelo 4º jogo seguido com o time titular. Daria para fazer um time misto, porque, por exemplo, o Lucas não jogou no último jogo o tempo inteiro, o Oscar a mesma coisa, você tem o Wendel, que pode, de repente, jogar um tempo, você tem o Cédric, que não jogou também o tempo todo no jogo passado, enfim, dá para fazer algumas adaptações por ali, montar um time competitivo, mas eu acho que jogar o titular amanhã seria uma grande cagada do Zubeldia, que já forçou o time desnecessariamente contra o Velo Clube. Tá aí então as ausências de Juan Tressoldi e Alisson, e claro, pra gente fechar aqui então quanto a esse jogo, o Wendel está aí na lista de quem vai para essa partida e pode fazer a sua estreia pelo São Paulo. Ele estava fazendo uma adaptação física, Nick, justamente para essas partidas. Tinha uma expectativa de jogo contra o Bragantino, não rolou. Ele foi para Brasília, mas foi para treinar, não
esteve no banco em nenhum dos jogos, não jogou também no Clássico, ficou fora aí na expectativa 4 jogos, mas agora vai para o banco contra a Ponte. Acho que seria até interessante ele começar jogando de repente, Nick. De repente ele enfim, conseguir fazer um tempo, acho que seria interessante começar com ele e depois colocar o Patrick, né? Também acho. O Enzo, ele jogou meio tempo contra o Velo Clube, né? Ele sai no intervalo junto com o Caleri, mas ele jogou o jogo todo, né, cara, no Allianz. E, porra, ele teve uma missão ingrata ali que foi marcar o Estevão, né? Então, eu acho que o Enzo, para esse jogo, seria também uma burrice. Se a gente fizer um exercício aqui, daria para a gente montar um time, por exemplo. Por isso que eu falei na hora da questão do Santiago Longo, que o que mais me preocupa é a posição de volante. O São Paulo perde um primeiro volante que, obviamente, não é lá essas coisas, que não mostrou, né, nenhum motivo para poder permanecer, mas ele fica com Bobadilla e Marcos Antônio para jogar amanhã, né? Se ele quiser poupar o Pablo, que eu acho que deveria poupar. Mas dá para ele entrar em campo, por exemplo, com o Rafael, porque, pelo amor de Deus, não dá mais para pôr o Jandrei nesse tipo de jogo. Muda completamente sair do Rafael para o Jandrei. Então, assim, não teria por que colocar o Jandrei, mas daria para entrar com o Rafael, Cedric, Ferrarese, Sabino e o Wendel, de repente, para começar jogando, ou o Patrick e o Wendel entrar depois. Aí no volante, acho que a gente tem um problema, porque teria que jogar Bobadilla e Marcos Antônio. Ele não vai colocar o Negruti, não vai colocar algum primeiro volante diferente. E também sem o Juan, com o Arboleda e o Alan Franco tendo jogado o último jogo, o esquema com 3 zagueiros também ficaria praticamente inviável. Então teria que ser isso, Bobadilla e Marcos Antônio no meio. E aí você poderia, de repente, jogar na frente com... se você quiser jogar com Lucas e Oscar, daria para jogar Lucas, Oscar, Eric e André Silva, por exemplo. Acho que fica um time competitivo, cara. Acho que fica um time interessante. Ou você não, poupa o Lucas e o Oscar, e aí você joga com Alves, Eric, Henrique, André Silva. Também dá, fica um time mais fraco, mas dá para jogar. Eu acho que o que o São Paulo tem que se preocupar agora, cara, mesmo com a importância da classificação em primeiro do grupo e tudo mais, é manter o planejamento e não lesionar mais ninguém. Porque vai chegar na fase final, a gente tem que estar com todo mundo inteiro. O Ferreirinha já não sei se volta a tempo, porque ele teve uma lesão constatada, mesmo que leve. O Juan, mesma coisa. Então, assim, aí começa aquela coisa, né? O Luiz Gustavo, não sei quando volta também, mas se pega essa fase final do Paulista, então já começa a preocupar, né? Então eu iria com um time alternativo para amanhã, mais ou menos na linha do que eu falei aqui. Boa, Nick. Perfeito. E bom, pra gente fechar aqui, então, a gente tem uma aspas do Rafael para essa partida. Geralmente, quem dá essa entrevista aí pós-treino sai jogando, Nick. Pode ser um indicativo de um time titular aí do São Paulo, com as aspas, então, de Rafael. Então, bora ouvir o goleiro do São Paulo. Lembrando que tivemos uma alteração de horário. São Paulo e Ponte será 7h30 da noite para ouvir Rafael aqui no Arquibancada Tricolor. Nosso primeiro objetivo a ser conquistado, é claro que nós temos vários objetivos a conquistar, a gente quer ser campeão, mas para que a gente possa ser campeão, a gente precisa cumprir esses objetivos, então foi importantíssimo essa classificação e agora nós temos ainda mais 2 jogos para a gente tentar o máximo aí subir na tabela para que a gente possa levar os próximos jogos para nossa casa, onde a gente é muito forte junto com o nosso torcedor. Nós sabemos a força que é o Morumbi da nossa torcida, então nós temos que fazer os pontos necessários para que a gente possa aí levar esses jogos que são tão importantes para a gente junto do nosso torcedor. Tá, então, Rafael falando a respeito dessa partida, vai jogar, né, Nick? Acho que fica, enfim, mais na cara que bigode, como diriam na sua São João. Exatamente. Acho que fica na cara que ele vai jogar contra a Ponte Preta amanhã, jogo 7h30 da noite, então, pra galera que, enfim, comprou ingresso. Um puta absurdo também mudar o horário do jogo. Nossa, bizarro, velho. 2 dias antes da partida, né? Mostra uma força de bastidor realmente tremenda do São Paulo. Não foi escolha da FPF, foi da Record, mas assim, porra, não é bagunça, né? É uma falta de respeito. Com o ingresso já tremenda. vendido, não tem como, cara. É o ingresso vendido, e não é que trocaram assim com uma semana, que já seria errado também. Trocaram com 2 dias, 48 horas. Porra, gente que, enfim, comprou passagem de ônibus, enfim, marcou caravana com motorista. A gente tem vários casos, né, que foram mandados. Aí assim, né, Gabi? Em São Paulo, cara, se o cara troca, por exemplo, das 7h30 para as 8h30, se você joga 1 hora mais tarde, é claro que tem a volta depois da galera, mas isso não geraria um prejuízo muito grande. Mas você antecipar em 2 horas o jogo, cara, chegar no Morumbi às 7h30 da noite é completamente diferente de chegar às 9h30.
Então, realmente, assim, puta, um desrespeito, né, cara? A gente entende a força da TV, que é ela que manda e tudo mais, mas... E não sei nem se o São Paulo tinha poder mesmo de brecar isso. Mas, puta, cara, difícil, né? Dureza isso. Exatamente, Nick. Então fica a informação, jogo 7h30 da noite, São Paulo e Ponte Preta. A gente vai ler mensagens do chat aqui, Nick, a galera que participou conosco. Só antes, a gente falou do Conselho Deliberativo do São Paulo, e aí o Dário Speranzini, né, que foi um dos eleitos, o quarto eleito, mandou uma mensagem. Muito educado da sua parte. Estou, enfim, disponível para conversar caso interesse. Cara, fica convite para você participar conosco aqui do Arquibancada Tricolor, participar de uma entrevista ao vivo com a galera, responder dúvidas, também falar, né, das suas intenções, né, enfim, dos seus planos de luta interna como conselheiro do São Paulo. Acho que seria interessante, Dauro. Obrigado pela sua mensagem, embora tenha sido em tom irônico. Foi só porque na última live você fez um comentário falando que a gente tinha feito uma alegação, enfim, acerca do seu nome. A gente não fez nenhuma alegação, a gente fez uma sugestão ao torcedor do São Paulo que fizesse uma pesquisa, assim como ele pode fazer de todos os nomes que foram eleitos, né? Então, cara, no Conselho do São Paulo. Fica só, então, essa informação, esse registro aqui no Arquibancada Tricolor, mas espaço aberto, caso queira entrar, participar, falar das suas ideias, a gente é um canal que deixa esse espaço para você. Pra gente ler mensagens pagas pela galera também, né, Nick? A gente tem o, enfim, Lucas Almeida falando do Neto, que a gente já falou, e o próprio Alexandre Beato mandou apenas um emoji de palhaço por aqui. Obrigado pela sua mensagem e pela sua menção aí, então, à Arquibancada Tricolor. E bom, pra gente fechar então, mais mensagens do chat, Nick, já que amanhã tem jogo, vai ser muito importante. A gente tem aqui mais mensagens da galera falando, né, que isso prejudica muito o público. O Francisco fala que já que ele mora em Londres, gera um benefício para ele justamente, né? Então, pô, alguém tá saindo ganhando, pelo menos, né, Nick? Não é todo mundo tá saindo perdendo. Mas essa mudança aí de horário pegou muita gente. Eu ainda prefiro que seja quarta-feira, 7h30. Não gosto desse horário para um jogo de Paulistão. Enfim, 9h30 como seria. Mas é um grande absurdo você mudar 48 horas antes. Aí é um baita absurdo, né? Quando você vê o São Paulo que já comprou ingresso e tudo que a gente já falou, eu ainda reitero, né? Para mim, vira um grande absurdo por parte do São Paulo. O Oséias Almeida, coloca o Jandrei para tomar 3 gols, muita gente querendo justamente aí que você entregue o jogo, mas essa coisa de entregar o jogo, Nick, até pra gente falar sobre isso, né? Cara, assim, a gente viu, né, o Baby postando da entrega do jogo, brincando e tudo mais. Eu entendo que isso é circunstancial, né? Então você pode prejudicar o seu principal adversário e você pode fazer. Mas quando você entra em campo, ainda mais com um time do tamanho do São Paulo, é muito difícil pensar que o São Paulo vai entregar uma partida. O São Paulo teve um jogo assim, acho que era pra ferrar o time do Corinthians contra o Guarani, lembra? Que era pandemia ainda. Que aí a gente coloca um time alternativo e vence com um gol do Toró e do Paulo Boia, lá no... Acho que foi na Vila Belmiro esse jogo. Lembra? Lembro. Então, cara, tem essas situações, né? Acho que, por exemplo, ano passado a gente teve o jogo do Botafogo, que foi uma circunstância de discussão muito parecida. Não que o São Paulo fosse ganhar do Botafogo em condições normais, né, Nick? Então, assim, a gente perde aquela partida, mas todo ano vai ter uma discussão assim. E eu não acho que seja falta de ética você não dar o seu máximo e ter esse risco, esse cara, triste risco de ferrar um cara que pode ser seu adversário direto na tabela. Acho que deixar ir pro mata-mata contra o Palmeiras é um pouco ruim pro São Paulo, porque seria um jogo mais cascudo que jogar contra Ponte ou São Bernardo, mas é difícil falar de entregar o jogo, né, Nick? Acho que isso é muito... Isso vira um debate muito mais torcedor do que com seriedade, né? Isso que eu ia falar, assim, entregar é uma coisa inconcebível, né? A gente espera que o São Paulo faça jus à camisa, à história e tudo mais. É lógico que em determinadas situações, como por exemplo contra o Botafogo no ano passado, o São Paulo já não valia mais nada o jogo para o São Paulo, né? Podia ter dado férias para todo mundo e entrado com o sub-20, que a gente falava aqui. Mas eu acho que essa situação de agora é diferente, cara. O time da Ponte é um time bom, é a melhor defesa do campeonato. Não é tão simples assim. Eu tenho um amigo que é palmeirense e hoje ele estava falando, e aí, São Paulo vai com o time titular ou vai com reserva? Eu falei, cara, eu acho que vai meio mescladão. E aí ele falou, puta, queria que pusesse o titular, porque não ganha nem do Velo Clube, aí ele é o contrário, né? O cara, assim, na verdade, ele queria que pusesse o reserva, né, para ganhar da Ponte. A gente fica pensando, o titular vai ganhar, e não é garantia. Então, São Paulo precisa pensar no quê? Qual é a prioridade agora? É tentar pontuar
para garantir a primeira vaga da primeira colocação do grupo e as quartas de final em casa. Mas hoje, cara, fala mais alto, na minha opinião, a questão do planejamento das lesões do que qualquer outra coisa, porque não dá para forçar o time mais uma vez. E outra, né, Gabi? Ano passado a gente enfrentou o mesmo Novo Horizontino em casa nas quartas de final do Paulista e a gente caiu fora nos pênaltis. Então nada é garantido, nada é assim, vou entregar para depois. Pode ser que o Palmeiras classifique mesmo assim, porque tem mais um jogo depois. Se a Ponte ganhar da gente e o Palmeiras ganhar, se não me engano, do Botafogo em casa, vai para a última rodada, de qualquer forma. Então, assim, não é uma coisa tão direta também, acho que fica mais no papo do torcedor mesmo, como você disse. Tá, então, mais um corte pra você aqui no Arquibancada Tricolor. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e não perca conteúdos diários pra você aqui no AT.